Olá, meu querido, olá, minha querida, eu espero que você esteja bem. Nesse tempo ensolarado, né, onde o sol está tão quente, né, nessa época da primavera e chegando o verão, nós devemos beber bastante água, né, e a gente devemos tomar sempre um refresco natural, né, para poder refrescarmos. No meu canal eu coloquei o vídeo, né, do segundo evento que vai acontecer no rumo da constelação de Órion. E assim, meus queridos, eu queria passar alguns detalhes muito importantes aqui. A gente vê, meus queridos, que no livro Eventos Finais, na página 273, escrito pela escritora cristã Ellen White, a gente vê que Deus deu diversas visões referente à palavra de Deus. E a gente vê que interessante é que a questão ali do segundo evento que vai acontecer no rumo da constelação de Órion tem a respeito sobre o que? Aonde Deus vai falar o quê? Anunciando o dia e a hora da sua vinda. Olha que interessante, meus queridos. E a gente vê que vai vir em ecos saindo da boca de Deus e percutindo por toda a terra. A gente vê. E a gente vê que é semelhante o que? A voz de muitas águas. E a maioria dos perdidos, infelizmente, né, na voz de Cristo, eles vão vir como se fosse um trovão. A gente vê aqui, ó, ao passo, né, que os ímpios julgaram fosse um trovão ou um terremoto. E aí logo embaixo falou: ouvindo as palavras enquanto elas vinham da boca de Jeová e ressoavam pela terra, né? Lá no Grande Conflito, na página 640, fala que a terra inteira, como estrondos do mais forte trovão. E logo embaixo, olha interessante, no livro Mensagem Escolhida: não tenho o mais leve conhecimento quanto ao tempo anunciado pela voz de Deus. Ouvi a hora proclamada, mas não tinha lembrança alguma daquela hora depois que saiu o quê? Da visão. Então a gente vê que assim como João na ilha de Patmos, quando viu a visão ali, principalmente dos 7 trovões, a gente vê que ele ia escrever, mas de repente Deus falou: não é para escrever. Aí quando tocar a 7ª trombeta, é que vai ser revelado o segredo de Deus, revelado aos seus profetas, seus servos. A gente vê, meus queridos, o comentário bíblico adventista no volume 7, na página 971, olha que nos diz o Espírito Santo mostrando em visão para Ellen White. A voz dos 7 trovões diz a respeito ao tempo. Interessante, né? E a gente vê que ao tempo, pode ser no caso o tempo do fim, e também ao tempo da volta de Jesus, o dia da volta de Jesus. E a gente vê, meus queridos, que Jesus diz em Mateus 24, verso 36, que ninguém sabe o dia e a hora da vinda de Cristo. Então, mesmo que Deus revelou algumas coisas ali a respeito do dia exato da volta de Cristo para João em visão na ilha de Patmos e para Ellen White ali nos Estados Unidos da América do Norte, a gente vê, meus queridos, que eles não sabem, porque Deus mostrou em visão, mas de repente o que? Deus não permitiu ser revelado. Porque a gente vê que não seria heresia se hoje tivesse escrito lá o dia e a hora da vinda de Cristo. Porque a gente não sabe o dia e a hora da volta de Cristo. Mas a gente sabe que quando tocar a 7ª trombeta e quando Deus falar ali no rumo da constelação de Órion, que é o segundo evento, aí nós vamos saber o dia e a hora da vinda de Jesus, meus queridos. E para terminar, meus queridos, aqui ó, em Salmos 25, verso 14, é o que nos diz: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhe fará saber o seu conselho. Olha que maravilha, meus queridos. Então Deus não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos e os profetas. Então, se você deseja ouvir a voz de Deus anunciando o dia e a hora da vinda de Cristo, então se prepara. Porque infelizmente, ou a gente vai estar no grupo dos ímpios, que vai ouvir só um trovão, né? Ou vai ouvir a voz de Deus anunciando o dia e a hora e aquele lindo conceito, aquelas lindas palavras maravilhosas de elogios vindo do próprio Deus, falando daqueles que foram obedientes aos mandamentos de Deus, aos 10 mandamentos, em face da perseguição e da angústia e da tribulação, meus queridos. E a gente vê, meus queridos, que se vocês quiserem mais detalhes, vocês podem ler também Apocalipse, capítulo 10, do verso 1 até o 7, onde fala ali sobre, onde Jesus mesmo fala que eis que venho sem demora, não há mais tempo.
E aí fala que na voz do sétimo anjo tocar a sétima trombeta vai ser revelado o dia e a hora da vinda de Jesus. Muitos arriscam dizer, né, sobre a questão do que representa aquelas vozes dos sete trovões. Mas a gente vê, meus queridos, que está envolto em treva, mas no momento certo vai ser revelado essas vozes desses sete trovões, que vai repercutir pela terra, anunciando que é a hora da vinda de Jesus, meus queridos. E vai se cumprir o que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que você possa curtir, compartilhar, comentar e também se inscrever no canal para que o algoritmo da internet possa divulgar para outras pessoas. Um abraço e um ótimo sábado.